Oi, gente, tranquilo? Tô aqui sossegado, aqui em Machu Picchu, no Peru, sol quente aqui, que é o período, sabe que agora maio, junho é o período das chuvas aqui, e é friozinho. Agora tá bonito, mas as nuvens geralmente cobrem toda essa área aqui. Lembrando que eu estive pessoalmente nesse lugar, tá um lugar maravilhoso, bem aqui eu vi uma lhama, tive uma foto com ela, aqui eu fiquei com medo de subir, e o restante aí eu dei uma volta aí. Certo, pessoal? Vamos falar sério agora, beleza? Pessoal, eu coloquei essa imagem porque nós vamos falar no módulo 24 sobre América Andina e Platina. Bem simples, eu peguei na internet um materialzinho bem simples. No módulo 24 da apostila de vocês fala aí sobre a América Andina e Platina. Então a gente tem a América Andina, certo? Que é onde temos a presença da Cordilheira dos Andes. Então por isso o nome, América Andina, porque os 6 países que compõem ela, que vocês viram aí na outra cena, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, e o Chile, eles são países aí que têm em seu território a presença da Cordilheira dos Andes. Por isso recebe o nome de país andinos. A Argentina tem um pedacinho da cordilheira também, por que não recebe? Porque a Argentina já é parte de outra subdivisão do continente sul-americano, beleza? Então nós temos a América Andina, igual eu coloquei para vocês, que é composta por esses 6 países e tem de características, deixa eu só voltar aqui, de características, ela tem, nós vamos ver as duas, andina e platina. Então nós temos a vegetação diversificada, porque a extensão é muito grande de norte a sul, a apostila que vocês têm. Então lá na ponta sul do continente sul-americano até a ponta norte, tem uma diversidade grande de vegetações. Por quê? Por causa dos climas, por causa do relevo, da altitude, então tem aí uma diferença de vegetações. E é interessante quando nós fomos, eu, a professora Carol, a professora Francisca, quando você sai de Santa Cruz, você anda lá um tempo, começa a subir a Cordilheira dos Andes, aquele calor todo ali, pega Pantanal, que eles falam até de Chaco, eles falam Pantanal, o nosso Pantanal aqui, para eles na Bolívia é chamado de Chaco, planície do Chaco, a mesma coisa que o Pantanal, é a extensão do Pantanal fora do nosso país, pega Paraguai e Bolívia, que nós vamos por ali até ir a Cordilheira do Peru, atravessamos a Bolívia, chegamos lá no Peru. Que começa a subir a cordilheira, você vê que a vegetação começa a mudar, a vegetação mais densa de floresta para a vegetação mais escassa. A primeira cidade que nós paramos, já na cordilheira, que foi Cochabamba, a vegetação já era bem escassa, já era 2.000 e poucos metros de altitude, já era vegetação diferente, e o calor que nós passamos aqui, Corumbá, Santa Cruz, já tinha acabado, já era frio. Então a gente saiu com muito calor e foi na primeira cidade já frio. Em La Paz, foi a segunda cidade, estava muito frio. E nós sentimos aí a altitude. Por quê? Pela altitude a gente sente uma pressão, tipo uma falta de ar, uma fadiga. Então bem interessante. Então o relevo é composto aí por montanhas, né, a Cordilheira dos Andes, que vai influenciar no clima, certo? Então nós temos o clima temperado, o clima equatorial lá na Floresta Amazônica, lá na parte norte. Na parte sul temos o clima temperado, certo? Então tudo isso é o que? Influência da latitude, né, a distância da linha do Equador e da altitude. Então nós temos o relevo que está aparecendo para vocês. Destaque para a Cordilheira dos Andes, certo? Que nós sabemos aí, é uma formação através do movimento de placas, a placa sul-americana e a placa de Nazca, que foram se empurrando, digamos assim, e houve que um dobramento do material mais maleável da crosta. Então esse encontro dessas placas formou a Cordilheira dos Andes. E é interessante lá, falando disso também, tem na apostila de vocês, que lá tem vulcões, além da formação de montanhas, tem a questão dos terremotos, que são constantes no Chile, Peru, Bolívia, até foi sentido ano passado aqui um reflexo de um terremoto que teve lá nesses países andinos, foi sentido aqui no Brasil pequenos tremores aí, que é o reflexo desse abalo sísmico, certo? Então, presença da cordilheira, presença de formações montanhosas devido a esse encontro de placas. Aí nós temos a planície amazônica, que tem lá, vem até o Brasil, onde passa o rio Amazonas e tal, e falando da hidrografia, nós temos o rio Orenoco, que é um dos mais famosos, e o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo, não o maior totalmente brasileiro, o maior totalmente brasileiro é o rio Tocantins-Araguaia.
A bacia do Tocantins-Araguaia, aliás, o Amazonas é o maior do mundo, mas não totalmente em território brasileiro. Ele nasce no Peru, lá na cordilheira, lá bem no alto mesmo, tem o degelo das montanhas, que vai favorecer para a sua quantidade de água, e vai correr todos esses territórios até chegar no litoral atlântico, litoral brasileiro, certo? Então, bem interessante isso, essa parte que fala do relevo do continente americano, que vai ter a influência aí do degelo das montanhas, que vai ter o regime de, regime niveal, né? Regime de gelo, que vai ajudar a contribuir para a formação do nosso rio Amazonas aí, beleza? Aí dando sequência no que diz respeito à parte física da América Andina, nós temos o deserto do Atacama, muito aí explorado. O pessoal de moto gosta muito de, vou fazer uma excursão pelo Atacama. O pessoal sai de moto ou de carro, vai lá com esse Atacama, atravessa o Atacama ali, vai fazer um rolê, digamos, por esse deserto, beleza? Que é o deserto mais seco, e ele tem a influência do que? Dessa corrente de Humboldt, que vai vir ali do mar e acaba fazendo com que a precipitação, ou seja, a chuva, não chegue até a parte interior onde fica o deserto. Então é um dos fatores. Outro fator, vocês vão ver aqui, é a presença da Cordilheira dos Andes. Então funciona como se fosse uma parede, igual acontece no Nordeste. No Nordeste tem lá a Planalto da Borborema, que as massas de ar que vêm do mar, elas não conseguem chegar até o sertão nordestino. Por quê? Porque elas chegam aqui, elas sobem enquanto o ar frio e se condensa. Então o vapor vira água aí. Mesma coisa acontece com o deserto do Atacama. Lá é deserto por quê? Tem a cordilheira, que funciona como barragem, e a corrente de Humboldt, que tem até a descrição dela aqui, que ela faz com que haja um resfriamento da atmosfera, fazendo com que a umidade das margens de ar oceânicas se condensem antes de chegar ao continente. Então já tem a barreira aqui, e essa corrente fria, ela faz com que o vapor que vem do oceano, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais fresco, digamos assim, as nuvens, o ar, e essa umidade que está nas nuvens, ela vai se precipitar, então não chega umidade na área denominada aí deserto do Atacama, certo? Então tem ele todo aqui, então a cordilheira acaba também tendo essa influência, beleza? Vamos seguir. Aí nós temos outra subdivisão do continente americano. Eu falei da América Andina, não esquecendo, pessoal, que a América Andina, nós vamos falar depois, mas ela é muito forte na questão de extrativismo mineral. Depois a gente vai falar na hora que fala da economia, beleza? Aí a América Latina, pessoal, a América Latina são Uruguai, Paraguai e Argentina. São 3 países que faziam parte do vice-reino, lá em história vocês estudaram, vice-reino da Plata, certo? Era tipo um reinado da Espanha aqui na América. Então era o que? Uma colônia espanhola aqui. Então eram 3 áreas que eram da Espanha, denominados vice-reino da Plata. E aí por isso são chamados de países platinos. E também pela presença da bacia hidrográfica do Plata, que envolve Rio Paraná, Rio Paraguai e Rio Uruguai. São esses 3 países aí, 3 rios que formam a bacia platina. Então por isso também o nome de países platinos, porque dentro do seu território passa esses rios muito importantes. Inclusive aqui no nosso estado, na divisa com São Paulo e Paraná, passa o Rio Paraná, e aqui na divisa com Bolívia e Paraguai passa o Rio Paraguai, certo? Então nós temos 2 desses rios aí que formam a bacia platina dentro do nosso território sul-mato-grossense, beleza? Então nós temos a diversidade de climas e vegetações lá pela localização, pela questão de relevo também, certo? Até o Uruguai, ele tem um clima parecido com o do sul. Por quê? Porque ele está mais próximo do polo. Então vai ser um clima subtropical, ou também, aí vou colocar temperado, certo? Clima mais frio aí. Aí nós temos, dando sequência sobre o que eu disse, a rede hidrográfica, né, que é composta por esses 3 rios, o Paraná, o Uruguai e o Paraguai, certo? Que formam a bacia platina. Aí a parte do relevo, eu já disse um pouquinho antes, tem a planície do Chaco. O que é a planície do Chaco? A planície do Chaco seria o nosso Pantanal sul-mato-grossense aqui e mato-grossense, que tem a extensão dele fora do nosso país. Então lá
eles não chamam de planície do Paraguai, aliás, planície do Pantanal, é chamado de planície do Chaco. E até é importante lembrar que teve uma guerra, você deve ter visto em história, entre Paraguai e Bolívia, por domínio desses territórios aí do Chaco, fala a guerra do Chaco, que os paraguaios eles tomavam, tinham o hábito de tomar o tereré, e a água era muito salobra nessa área, ainda, né? E os paraguaios, eles conseguiam aí, tomando o tereré, ter uma filtragem dessa água. E essa água não vinha tão salobra aí, tomando o corpo, não sentia tanto esse sal, essa sujeira da água. E os bolivianos, como não tinham esse hábito, eles acabavam ficando desidratados, então foi um dos fatores que favoreceu os paraguaios nessa guerra aí, certo? Aí nós temos, que eu falei, a planície dos Pampas, né, chamados Pampas Gaúchos, que se estende até o Uruguai, parte da Argentina também, que são muito férteis, muito bons. Aí, né, o pessoal usa muito lá, no caso do Uruguai, usa para a planície aí, criação de gado, os Pampas, igual acontece no sul. Aí nós temos o Planalto da Patagônia na Argentina, que é outra área aí também, já de Planalto, que tem lá no Uruguai também tem as coxilhas, que são morros aí espalhados no território desses países, certo, pessoal? Que é bem interessante lembrar também. Aí nós temos aqui, no caso, mostrando como que é o relevo, né? O altiplano, a Cordilheira dos Andes, o Rio Paraguai, as planícies aí, o Rio Paraná. Então, nós também ficamos entre essa parte aqui. Essa parte é a parte de oeste a leste, mostrando aí a topografia da América Latina. No caso aí, no contexto geral de toda a América aí. Nós ficamos nessa área aqui, entre o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Beleza? Aí nós temos aí o mapinha, mostrando que todos esses países andinos e platinos, por sofrer a colonização espanhola, falam espanhol, claro. Nós falamos o português aí, e as Guianas falam inglês, francês e o holandês, que daí foi outra colonização. Beleza? Pessoal, certo? Agora a população nós falaremos em outro vídeo, beleza? Para não ficar muito extenso. Um forte abraço, até mais.